Queridos irmãos, boa noite a todos. Nós ainda não começamos o nosso culto, mas conforme nós temos feito, nós vamos lembrar do versículo memorizado ao longo dessa semana, que foi Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, 7. Como eu disse pela manhã, a minha oração é que toda a igreja possa se envolver nesse projeto que visa o amadurecimento da nossa comunhão com Ele, o nosso amadurecimento enquanto cristãos, tá? Hoje pela manhã também eu mencionei, e eu repito essas informações porque é possível, eu não fico investigando acuradamente, fazendo comparações, então é possível que alguém que não veio, alguém que esteja aqui agora não veio pela manhã. Então, domingo passado, por ocasião do culto matutino, eu lancei o desafio para as crianças, para que elas anotassem quantas vezes eu falei a palavra Espírito na pregação. E eu falei 56 vezes, né? Nossa irmã Rebeca acertou e tantos outros irmãos chegaram bem próximos, né? Então, até ouvindo novamente o meu sermão, para contabilizar e não ter nenhuma dúvida, né, quanto a essa questão, muitas vezes eu repeti a palavra Espírito assim 3 vezes, né, 4 vezes seguido assim, e os irmãos prestaram bastante atenção, isso é muito bom. Bom, irmãos, nós vamos então dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero dizer aos irmãos que estão em casa que Deus abençoe a vida de vocês também, vocês que não puderam estar aqui por situação de limitação física, e que nós que estamos aqui reunidos em nome do Senhor, que possamos servir ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Eu peço que vocês se coloquem de pé e abra a palavra do nosso Deus no Salmo 46. Salmo de número 46. A palavra do nosso Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que privilégio, irmãos. Nós não estamos aqui para adorar um Deus distante, mas um Deus pessoal. Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. E nesse momento, Ele certamente, pela sua bondade, pela aliança, Ele vem ao nosso encontro. Nós não estamos aqui para cumprir um ritual. Nós estamos aqui para cantar a um Deus que nos ouve, para falar com um Deus que nos vê e que nos fala. Ele se comunica conosco pela sua palavra. Não estamos servindo a um Deus mudo, a um ídolo que não faz nada. Nós não estamos aqui para carregar aquilo que nós adoramos nos braços. Na verdade, Isaías 46 vai nos lembrar que Ele é quem nos carrega. E Ele fará isso até os nossos últimos dias. Que privilégio é estarmos aqui atendendo a santa convocação
de um Deus que nos traz aqui pela sua graça, pela sua benevolência. Feche seus olhos, nesse momento vamos elevar a Deus uma oração de adoração, bendizendo o nosso Deus eterno. Deus eterno, Deus da aliança, Deus que executa os teus conselhos antigos, eternos e verdadeiros, fiéis, tremendos. Nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, pela oportunidade de podermos expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fez, especialmente pela salvação em Cristo. Nós não merecíamos estar aqui, Pai. Nós não merecemos, mas aprove o Senhor nos trazer pelos méritos do Teu Filho. Nós pedimos que ao longo deste culto, dessa liturgia, o Teu nome seja exaltado, que toda a atenção esteja voltada para o Senhor, que o Senhor seja propício a nós, pecadores, nesta noite, que o Teu nome seja honrado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos, irmãos, entoar o cântico Castelo Forte em resposta ao texto que nós acabamos de ler. Cantemos ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar,
igreja pode se assentar nesse momento. Eu convido você para abrirmos a palavra de Deus mais uma vez, agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Eu peço que você acompanhe a leitura que farei deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Portanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus queridos, esse é o momento onde nós somos lembrados pelo Senhor de que esse culto, ele só é aceito por causa do intercessor, por causa desse mediador. Se você veio nessa noite com nenhuma expectativa de que a sua adoração seria aceita por conta do seu currículo moral, por conta da sua performance enquanto crente, eu digo que você está certo, mas digo que você deve confiar em alguém que foi melhor, infinitamente superior e perfeito, Cristo Jesus. Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para pagar a nossa dívida. Ele veio para dizer diante de todos, diante dos nossos inimigos, diante principados e potestades, está pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Cristo é aquele que se levanta no meio de nós e diz: eu passei, eu cumpri perfeitamente, e atribuo isso a eles, aqueles a quem o Senhor me deu. Nesse momento, meu querido, eu convido você a fechar os seus olhos, confessar os seus pecados diante de Deus, na certeza de que por meio de Cristo, você foi perdoado. Vamos ter esse tempo de gratidão e ao mesmo tempo de confissão diante do Senhor. E
E após alguns instantes, eu peço ao presbítero Marcos que faça uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos glórias, ó Pai, nós te adoramos. E nesse momento, ó Pai, nós te pedimos perdão, ó Pai. Tende misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Tende misericórdia, Senhor, por muitas vezes, Senhor, mesmo nós queremos acertar, nós erramos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a nos levantar dos nossos erros, ó Pai, reconhecer, Senhor, que somos pecadores e necessitamos, Senhor, de se voltar para Ti, ó Pai. Trabalha no nosso coração, Senhor, a consciência, ó Pai, que precisamos, Senhor, a cada dia estarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Coloque em nosso coração o desejo, Senhor, de acertar. Pois mesmo quando estamos, Senhor, caídos, ó Pai, mesmo quando estamos, Senhor, errando, Senhor, o Senhor coloca em nosso coração esse desejo, Senhor. Sabemos que esse desejo de fazer o que é certo não vem de nós, Senhor, mas vem de Ti. Nós te pedimos e te rogamos, Senhor, que nunca tire, ó Pai, do nosso coração essa consciência, Senhor, que precisamos estar mais próximo de Ti, que precisamos de Ti, Senhor, que não somos, Senhor, poderosos, ó Pai, que nós nem mesmo nos conhecemos, ó Pai, pois muitas vezes, Senhor, batemos no peito, dizendo que nunca vamos cometer tal pecado, Senhor, e muitas vezes, Senhor, estamos nele, ó Pai. Tende misericórdia, Senhor, das nossas vidas, que nós possamos reconhecer a nossa pequenez perante Ti, ó Pai, e que possamos a cada dia reconhecer o quão grande és Tu, ó Pai, em nossas vidas, o quanto o Senhor tem operado em nossas vidas, apesar de nossa pequenez, Senhor. Ó Deus, nos quebranta, ó Pai, a cada dia, nos humilha, Senhor, perante Ti, Senhor, que nós possamos reconhecer, Senhor, em nosso coração, em nosso viver. E perdoa-nos, ó Senhor, perdoa-nos, ó Pai, olha para nós com um olhar de misericórdia. Fica, Senhor, com a Tua igreja. Abençoa, Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, estarmos melhorando, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome, ó Senhor, não para a nossa exaltação, Senhor, não para o nosso orgulho, Senhor, e mostrar às pessoas, Senhor, que nós conseguimos, ó Pai, mas que nós possamos, Senhor, olhar para Ti e agradecer, porque só conseguimos, Senhor, através do Teu poder em nossas vidas. Fica conosco, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, em resposta ao texto que nós lemos, vamos cantar Isaías 53. Cantemos ao Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência
rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar tua doce graça e nos fazer Convido os irmãos, mesmo assentados, para juntos abrirmos a palavra de Deus mais uma vez, agora na Epístola de Paulo aos Colossenses. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 1, onde leremos do verso 13 ao verso 23. Convido também a igreja para que leia a palavra do Senhor juntamente comigo, de modo alternado. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Leiamos alternadamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar nesse diálogo pactual com o nosso Deus, agora respondendo a este texto que acabamos de ler, entoando o cântico Só em Jesus. Cantemos ao Senhor.
canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio às lutas, em horas más, consolador, és tu em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultado a nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 6. Nós leremos do verso 11 ao verso 18. Encerrando assim a nossa série de exposições nesse livro. Eu espero que ao longo dessas pregações você tenha aprendido mais a respeito da redenção, se sentido desafiado a conhecer mais a palavra. A gente já falou, já conversamos sobre isso numa outra oportunidade, que pregação não é um trabalho unilateral. Pregação é um trabalho que é feito de duas vias, né? O pregador, ele se prepara, ele expõe o texto, e a igreja recebe essa pregação com reverência, com dedicação, com estudo. Há um capítulo no Catecismo Maior dedicado exclusivamente para falar sobre a nossa postura, a nossa responsabilidade. Nós vamos agora para
uma próxima série, se Deus quiser, no próximo domingo, estaremos estudando Abacuque. E a minha oração é que os irmãos continuem se dedicando a conhecer mais a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz, em Gálatas capítulo 6, do verso 11 ao verso 18, o seguinte: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Reconhecemos, Pai, a nossa total incapacidade de entender a Tua palavra sem a intervenção do Teu Santo Espírito. Por mais que nos dediquemos, por mais que utilizemos aqui recursos para compreendermos a Tua palavra, estudos literários e tantas outras coisas, nós sabemos que em última instância é o Teu Espírito iluminando os nossos olhos, abrindo o nosso coração, confrontando a nossa alma, nos dando esperança. É isso que nós queremos, Pai. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê um coração desejoso de ouvir a Tua voz nessa noite. Interessado. Onde nós vimos aqui ao longo dos últimos domingos, de maneira muito clara, dois sistemas de salvação absolutamente opostos, brigando no sentido de mostrar àqueles irmãos, especialmente o evangelho defendido pelo apóstolo Paulo, de mostrar àqueles irmãos que eles estavam numa direção completamente errada, completamente equivocada. O sistema de salvação dos falsos mestres, cujo fundamento eram as obras, e o sistema de salvação exposto pelo apóstolo Paulo, cujo fundamento é Cristo. Paulo vai defender ao longo dessa epístola. Se você notou isso, se você prestou bastante atenção, você chega à conclusão nessa última pregação que e eu vou falar uma coisa aqui, nem a fé é a causa ou o fundamento da nossa salvação. E aí você, mas pastor, e o sola fide? O somente a fé? Veja que o que Paulo vai trazer para nós aqui, mostrar para mim e para você, que a fé é o instrumento pelo qual eu recebo essa redenção. Mas ela nunca pode ser vista como a causa. A causa é aquilo que Cristo fez por mim. A fé é a instrumentalidade. É como se fosse o prato que eu levo, então, para que o Senhor despeje nesse prato a preciosa comida para a minha redenção. Mas eu não tenho forças para levar, Isso é Deus me habilitando a fazer isso. De modo que ninguém pode dizer, eu fui salvo porque eu acreditei. Você não foi salvo porque acreditou. Você foi salvo porque Cristo morreu por você. E porque Ele morreu por você, Deus te habilitou a acreditar.
Paulo vem falando sobre isso. E o que nós temos aqui, irmãos, diante de nós, é apenas a conclusão daquilo que Paulo falou até aqui. Nós vamos meio que ver uma espécie de reprise daquilo que Paulo argumentou até então. Veja que no versículo 11, o apóstolo Paulo, com o intuito de frisar aquilo que ele tinha para dizer, as suas últimas palavras, ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Prestem bastante atenção naquilo que eu vou dizer para vocês, ou melhor, naquilo que eu disse e naquilo que eu irei agora dizer a vocês. Diante dessa breve introdução, eu quero chamar você para pensar comigo nessa noite sobre somente a cruz de Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos que os falsos crentes, eles não se satisfazem na cruz de Cristo. Os falsos crentes, os falsos mestres, todas as vezes que eu falar aqui sobre falsos mestres ou falsos crentes, entendam que eu estou falando das duas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu estou falando de falsos crentes e falsos mestres. No versículo 12, olha aí, por favor. Olha o que é que a palavra de Deus vai nos dizer. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os falsos mestres, eles só buscavam o próprio conforto. Eles não pregavam com o interesse de melhorar a vida daquelas pessoas. Eles pregavam por motivos egoístas. E o que é interessante é a maneira como Paulo, ele coloca a sua argumentação aqui. Paulo vai dizer para aqueles irmãos, todos os que querem ostentar-se na carne, ou seja, todos aqueles que se arrogam de sábios e fortes o suficientes para salvarem a si mesmos, todas essas pessoas, todos esses falsos mestres, sim, estes vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os falsos mestres, além de não serem sinceros, eram pessoas que estavam muito mais preocupadas com o seu conforto do que com o bem-estar daquelas pessoas a quem eles direcionavam o seu ensino. Parece-me que Paulo, ao dizer essas palavras, ele está falando de uma maneira que deixa transparecer aqui que aqueles falsos mestres, alguns deles, até sabiam que aquilo que eles estavam dizendo era errado, mas por temerem outros da circuncisão, ou seja, outros judaizantes, eles estavam ali seguindo o fluxo e pregando mentiras. Perceba, isso está muito claro. Olha aí o versículo 12, vou ler mais uma vez. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, veja, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por isso que eles estão pregando mentiras. Ou seja, eles sabem que o que eles estão fazendo é errado. Eles sabem que estão induzindo outras pessoas ao erro. Pastor, os falsos mestres, eles sabem que aquilo que eles estão dizendo é errado? Peraí, eu não estou dizendo isso. É importante a gente meditar cada caso. Eu acredito que existem falsos mestres que são sinceros, mas não é pelo fato deles serem sinceros que eles estão certos. Porque sinceridade nunca foi fundamento para justificar a nossa mensagem diante de Deus. Nós precisamos pregar de acordo com aquilo que a Escritura nos diz, mas trazendo para o contexto do apóstolo Paulo, o que Paulo traz para nós transparece que aqueles falsos mestres até entendiam que muitos dos seus ensinos eram equivocados. E eles estavam pregando aquelas mentiras porque eles não queriam ser perseguidos, porque eles não queriam desagradar os judaizantes. Assim são muitos falsos mestres e falsos crentes hoje. Eles pregam aquilo que a maioria gosta de ouvir para não serem mal vistos. Eles pregam aquilo que a maioria quer ouvir porque eles não querem ser perseguidos. Nós falávamos hoje pela manhã a respeito da responsabilidade da igreja, de manter os seus pastores, de cuidar especialmente sobre aqueles que se afadigam na palavra. Mas nós muitas vezes notamos, e eu falei sobre isso hoje de manhã, que tem pastores que eles não pregam aquilo que a igreja precisa ouvir porque eles têm medo de perder o seu salário,
eles têm medo de perder os privilégios que a igreja tem, eles têm medo que determinados irmãos que têm um dízimo um pouco maior saiam da igreja. Eles se preocupam com tantas outras coisas, eles se preocupam em última instância com o seu bem-estar, mas não estão preocupados com a glória de Cristo. Essa é a característica dos falsos crentes, dos falsos mestres. Eles só buscam conforto pessoal. Nós vemos também que os falsos crentes, eles são hipócritas. Os falsos mestres são hipócritas. Versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. A hipocrisia, irmãos, a palavra hipócrita vem de um termo grego que era referido a artistas que usavam máscaras para interpretar personagens que não condiziam com aquilo que revelava, na verdade, o real sentimento do coração. Mais ou menos assim. Eles tinham uma máscara, e essa máscara muitas vezes transparecia um determinado sentimento. Quem já viu máscaras antigas, né, sabe do que eu estou falando. Às vezes com as sobrancelhas, né, o rosto um pouco franzido, mas por trás da máscara, aquela pessoa muitas vezes não estava daquele jeito. Ela estava com uma outra atitude. A palavra hipocrisia vem daí, de alguém que usa uma máscara. E Paulo está chamando os falsos mestres de hipócritas, porque Paulo está dizendo que nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Ou seja, eles impõem uma carga sobre as outras pessoas que nem mesmo eles estão dispostos a cumprir. E essa é uma marca do legalista. Todo legalista, ouça bem o que eu vou dizer para você, todo legalista é incoerente. Todo legalista. Por isso estranho, quando chegar um irmão do seu lado, com um checklist, e dizendo, olha, eu acho que isso aqui é pecado, isso aqui não é de Deus, esse negócio aqui esse negócio de jogar futebol, isso aí não é coisa de crente não, esse negócio de torcer para time, isso aí é coisa do diabo, e vai falando uma série de baboseiras que não encontram amparo na palavra de Deus. Essas mesmas pessoas, elas engolem um boi, mas se engasgam com um mosquito. Assim são os legalistas, assim são os falsos mestres. Eles impõem uma carga pesada sobre os outros, mas eles mesmos não são capazes de fazer isso. Olha o dia do Senhor. Veja, o que eu estou falando aqui, em algumas coisas, como por exemplo, o dia do Senhor, devemos guardar. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Você não tem autoridade para usar o dia do Senhor do jeito que você quer. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu sou livre, eu vou para uma praia, ou então eu vou para o shopping, ou então eu vou para algum lugar, porque eu sou livre em Cristo. Você é um tolo se você pensa assim. Porque o dia é do Senhor, não é seu. Agora, não é porque a gente deve guardar esse mandamento que a gente vai viver policiando os outros, como se nós fôssemos os fiéis guardadores desse mandamento. E eu suspeito que muitas vezes acontece muito isso. A gente está olhando para os irmãos como se nós fôssemos fiéis cumpridores dos mandamentos de Deus, e eles não. Muito cuidado. Essa é uma característica de um legalista. Todo legalista, ele é hipócrita. Todo legalista, ele é incoerente. Ele não se satisfaz em Cristo. Os falsos mestres, eles buscam a sua própria glória. Ainda no versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Os comentaristas, eles nos ajudam a entender o que Paulo está querendo dizer. Eles dizem que é como se eles estivessem se gloriando na quantidade de pessoas que eles estavam ali convencendo e retirando do caminho correto para um caminho errado. Claro, eles, na cabeça deles não era errado, né? Mas sabe, a ideia é de alguém que age com proselitismo. Deixa eu te explicar. Alguém que age com proselitismo é alguém que vai na outra igreja, por exemplo, religiões, seitas, elas são proselitistas. Um mormon, ele vai olhar para nós e vai dizer que nós não somos fiéis a Deus. E ele vai trabalhar de todas as formas para nos tirar daqui e nos levar para a igreja deles. Isso é proselitismo. É você tirar a pessoa da religião dela e colocar a pessoa na sua própria religião.
O que Paulo está dizendo é que a finalidade dos falsos mestres era essa. Parece que o objetivo final era esse. Olha, nós conseguimos hoje converter 10 crentes para o nosso caminho. Nós conseguimos converter 15 pessoas que ouviam o apóstolo Paulo para que eles agora passem a nos ouvir. Eles buscavam a própria glória. E assim são os falsos mestres também nos nossos dias. Eles se gloriam não porque eles percebem pessoas ali sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Eles ficam felizes não porque eles veem pessoas entregando suas vidas a Cristo, mas porque eles têm seguidores. Parece que Paulo não está distante daquilo que a gente está vendo hoje, não é verdade? Pessoas que ficam maravilhadas porque tem tantos seguidores no Instagram, ou porque tem tantos seguidores no YouTube, ou seja lá onde for. Essa era a finalidade dos falsos mestres. A nossa motivação, irmãos, enquanto igreja apostólica, e quando eu falo igreja apostólica, eu não estou falando que tem apóstolo aqui não, mas igreja responsável por levar a mensagem do reino. Não é para que essa igreja esteja cheia. Sim, se Deus quiser nos abençoar, e Deus tem trazido pessoas para a nossa igreja, mas o nosso propósito primordial é vermos pessoas se rendendo a Cristo, é vermos famílias exaltando o nome do Senhor, não é nos gloriar. Olha como a nossa igreja está grande, olha, nós temos agora a transmissão, agora nós temos uma filmadora. A gente é bom, hein? Não. Que maravilha, Senhor. Que oportunidade nós temos de levar o Teu Evangelho a mais pessoas. Que oportunidade nós temos de ver mais famílias no meio da igreja sendo transformadas pelo poder do Senhor. Porque a nossa glória é Cristo. Nós nos gloriamos em Cristo. Nós nos gloriamos no nosso Redentor. Nós louvamos a Deus, irmãos. Nós entendemos que uma igreja reformada, ela nunca deve estar estagnada. A nossa igreja, ela já há algum tempo iniciou um processo de reforma, e essa reforma ela só vai acabar no dia que Jesus voltar. Até lá, a gente vai estar precisando mudar, aperfeiçoar, melhorar, realinhar a nossa vida com as Escrituras, seja corporativamente enquanto igreja, coletivamente enquanto igreja, ou individualmente enquanto crentes. Nunca nós poderemos dizer, a nossa igreja é a igreja mais reformada de Mossoró. Nunca. No dia que a gente pensar dessa forma, como tem muitas pessoas que pensam, e eu não estou falando daqui não, mas muitas pessoas por aí pensam, a nossa igreja é a melhor. São pessoas que estão expostas a pecados cruéis. A gente precisa entender que se chegamos até aqui, é por causa da benevolência, é por causa da graça de Deus, do cuidado de Deus. Eu já estive em lugares onde as pessoas diziam assim, olha, você está em Genebra, porque o que você está vendo aqui, você não vê em lugar nenhum no país. Igrejas que não crescem, porque têm uma visão equivocada a respeito de si mesmas. A nossa glória é Cristo. Igreja Presbiteriana da Abolição, nunca vamos nos esquecer disso. Se sabemos alguma coisa, isso é fruto da graça de Deus. Se levanta no meio da igreja, irmão, se gabando de alguma coisa, esse irmão precisa amadurecer. Se o pastor de vocês se gaba de alguma coisa, orem pelo pastor de vocês, ele precisa amadurecer. Porque tudo que temos é fruto da bondade de Deus. E ai de nós, se nós pensarmos por algum tempo que isso é fruto da nossa força, da nossa inteligência, da nossa capacidade. Paulo continua. E ele vai dizer que os verdadeiros crentes se satisfazem na cruz de Cristo. Olha o versículo 14 e o versículo 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo diz que a cruz é o motivo da sua satisfação. Interessante isso, né? Porque cruz, no contexto do apóstolo Paulo, no primeiro século, tinha todo um significado cruel. Para nós, hoje, cruz virou o quê? Virou um símbolo apenas, né? Aquele
apetrecho que você coloca no pescoço, um colar, um brinco, um broche, algo para enfeitar a sua sala ou o seu escritório. Quando Paulo fala que ele se gloria unicamente na cruz de Cristo, Paulo está falando desse instrumento de morte. Pensando de uma outra maneira, tentando se aproximar daquilo que Paulo estava querendo dizer, é como se Paulo estivesse dizendo ali: mas longe de mim gloriar-me senão na cadeira elétrica. Ou seja, o instrumento que matou o meu Redentor, mas que ao mesmo tempo serviu de um instrumento de triunfo, porque na cruz, Cristo não só morreu, mas conforme já cantamos aqui, na cruz, Ele matou a morte, para que agora nós não tivéssemos medo da morte, para que agora a gente possa dizer: em Cristo somos mais que vencedores. Por isso que Paulo vai dizer: eu me glorio na cruz de Cristo, porque aquilo que poderia ser um instrumento de vergonha, um instrumento meramente de dor, se transformou num instrumento de redenção sobre a minha vida. Por isso eu me glorio nele. E nós precisamos nos lembrar, à luz de todo o ensino do que Paulo traz aqui para nós, que eu e você estamos crucificados para o mundo. Veja o que Paulo diz no final do versículo 14: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós estamos livres do sistema mundano de redenção. Nós estamos livres do sistema mundano de conduta, do sistema mundano de ética. Em Cristo, nós somos livres. Cristo veio, conforme o versículo 4 do capítulo 1 de Gálatas, para nos desarraigar deste mundo, ou seja, Ele veio para nos libertar. Lightfoot, ele diz que o Evangelho é uma libertação, uma emancipação de um estado de servidão. Cristo veio para prover libertação para mim e para você. Você está crucificado para o mundo, você não deve nada ao mundo. Devemos desfrutar dessa liberdade, meus irmãos. Devemos desfrutar desta calmaria, deste ambiente pacificado pelo nosso Redentor. Fechar os olhos na certeza de que Deus vai nos ouvir, não porque nós somos bons, não porque nós somos inteligentes, mas porque Cristo pagou o preço. O caminho está aberto, e o caminho é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas o mundo vai nos dizer: você pode ser salvo se você fizer filantropia. Você pode ser salvo se você pagar promessas. Você pode ser salvo se você fazer campanha de oração na igreja, levantar 15 propósitos, subir no monte, você pode ser salvo. O mundo diz isso para mim e para você. Nós vimos que essa mentalidade, ela não pode ser vista no nosso meio como uma mera interpretação de redenção. Não, isso é uma visão carnal. Pastores que pensam assim estão pensando carnalmente. Essa mentalidade não está só na igreja católica de que a salvação é por obras. Ela está muitas vezes dentro de muitas igrejas evangélicas, dentro de muitos púlpitos, onde muitos pastores têm dito para as suas ovelhas: você pode ser salvo pelas obras. Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo. Eu sou nova criatura em Cristo. Versículo 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A circuncisão, você sabe, ela acontecia com o homem de maneira, como eu posso dizer, mais objetiva. E era o ritual de entrada no povo visível de Deus. A circuncisão era o sacramento do Antigo Testamento, que fazia com que o indivíduo ele fosse aceito no povo visível de Deus, e que foi substituído no Novo Testamento pelo batismo, pelas razões que vocês já estão cansados de saber, pelo fato de Cristo ter derramado o seu sangue, não havendo mais a necessidade de derramar sangue.
Por isso a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, pão e vinho. Não há mais a necessidade de sacrificarmos animais. Paulo está dizendo que a circuncisão não tem valor algum, e nem a incircuncisão, porque alguém pode se gabar. Eu não sou incircunciso, ou eu sou incircunciso, né? Eu não estou aí conectado nessa visão legalista desses judeus. Paulo vai dizer, isso também não é coisa nenhuma, mas você é nova criatura. Em outras palavras, se você não teve encontro com Cristo, não adianta, meu querido. Trazendo para o nosso contexto, só Cristo é quem pode mudar o nosso coração, só Cristo é quem pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para ficar muito claro para a Igreja Presbiteriana do Brasil não acredita que o batismo infantil salva. E fique claro isso. Isso está de acordo com os nossos símbolos de fé. E mais do que isso está de acordo com as Escrituras. Então, se aparece um pastor dizendo, não, nós batizamos porque nós cremos na regeneração batismal, essa não é a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não importa se o pastor A ou o pastor B falou alguma coisa, não é essa a mentalidade que nós temos. Isso está nos nossos documentos. Então, meu querido, você que está aqui, especialmente as nossas crianças, que experimentaram o batismo, crianças, vocês precisam ter um encontro com Cristo. O mesmo Cristo que é Senhor da vida dos pais de vocês, tem que ser Senhor da vida de vocês também. Vocês sim estão debaixo da aliança, vocês são abençoados pelo fato de conviverem com a família pactual, vocês ouvem a palavra, nós oramos por vocês, vocês veem exemplos de piedade no nosso meio, mas vocês precisam ter um encontro com o Redentor. Precisam. Ah, mas eu fui batizado na infância, eu vou para o céu. Da mesma forma que no Antigo Testamento, muitos foram circuncidados na infância, foram para o inferno. Da mesma forma, muitos que foram batizados na infância vão para o inferno também. Pastor, é mesmo? É. E quem é que pode me livrar? Cristo. Cristo pode livrar vocês. Cristo pode salvar vocês. Somos novas criaturas em Cristo. O apóstolo Paulo continua. E ele agora traz uma bênção sobre o povo de Deus. Olha o versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E a todos que creem no verdadeiro evangelho. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu acho legal o apóstolo Paulo, permitam-me falar dessa maneira tão informal, porque Paulo, ele não é politicamente correto. Paulo está dizendo de maneira muito clara, eu estou desejando a bênção de Deus sobre todos aqueles que andam de acordo com essa regra. Logo, por exclusão, o que ele está dizendo? Aqueles que não andam, sejam amaldiçoados. Mas pastor, não estou vendo isso aqui não. Vamos voltar lá para o capítulo 1? Vamos ver o versículo 7, ou melhor, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado, banido da face do Senhor, alvo da ira de Deus. Quer texto mais claro que esse? Não tem. Então, meus queridos, a bênção de Deus é sobre aqueles que estão debaixo do seu favor. Isso aqui mostra para mim e para você que ao mesmo tempo que Deus é bom para com todos, sim, porque Jesus diz que o Pai é bom até para com os ingratos e maus. Ele não está sorrindo para todos. Ele não é pai de todos. Nem todos estão debaixo do seu cuidado especial. Mas pastor, isso é muito injusto, né? Por que isso acontece comigo e não acontece com o meu pai? Ou por que não acontece com o vizinho? A pergunta que você tem que fazer não é essa. A pergunta que você tem que fazer, sabendo que você é mau, sabendo que você não merece essa graça, é: por que Deus é tão bom comigo? Sabendo dos meus pensamentos, sabendo dos meus pecados, por que Ele me ama tanto? Essa é a pergunta que você tem que fazer.
É interessante, Paulo, ele então deseja paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eu acho legal essa expressão do apóstolo Paulo, o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Os dispensacionalistas vão dizer que o Israel de Deus é aquele povo que está localizado lá para o lado do Oriente Médio. Paulo nos diz um caminho diferente. Ele nos fala aqui que o Israel de Deus são todos aqueles que pertencem a Cristo. São todos aqueles que andam nas pegadas da mesma fé que teve Abraão. Esses são os verdadeiros descendentes de Abraão. E a gente volta àquela mesma história que Paulo falou para a gente no capítulo 3. É um erro a gente pensar que o Antigo Testamento é a história de um povo e o Novo Testamento é a história de outro povo. Isso é mentira. Eu cresci ouvindo isso e talvez você cresceu ouvindo isso. A gente cresceu ouvindo uma mentira. A verdade é que nós fazemos parte do mesmo povo. A gente vai estar lá no céu e não vai ter uma cobertura para Abraão, um bairro onde vai morar. Não, aqui é só Davi, aqui é só... Aquela galera que vocês viram no Antigo Testamento, é esse bairro aqui, vocês vão ficar na periferia. Não, irmãos. Estaremos no mesmo céu, estaremos na mesma terra, porque fomos salvos pelo mesmo Redentor. A Bíblia conta a história de um único povo, que é salvo por um único Salvador. Paulo continua. E ele conclui, falando a respeito das marcas que o Evangelho trouxe para a sua vida. Versículo 17, ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Era comum, naquela época, o escravo ter no corpo uma tatuagem ou algum sinal que remetia. E veja, quando a gente está falando de tatuagem, a gente não está falando daqueles escravos que ia lá no estúdio, né? Olha, coloca aqui uma caveira. Não, era comum os escravos serem marcados com algum símbolo que remetia ao fato de que aquele escravo ele pertencia a determinada pessoa. Ele tinha um dono, ele não era alguém solto. Então, quando via a marca nele, percebia, peraí, esse escravo ele não está solto aí não, ele tem um dono. Isso mostrava a quem ele pertencia. Segundo os judaizantes, a circuncisão, essa marca, ela fazia com que eles, de fato, pertencessem ao Senhor. Eles entendiam isso. E Paulo vai dizer, não, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aí não vale de nada. Eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, até o versículo 25, porque certamente é isso que Paulo tem em mente. No versículo 23 do capítulo 11 até o versículo 25, o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, vamos continuar, versículo 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eis quem estava falando aqui era alguém que de fato trazia no corpo as marcas de Cristo. E aqui, irmãos,
Porque veja, Paulo ele está trazendo, como posso dizer, Paulo está trazendo recomendações gerais. É importante a gente pensar alguns ensinamentos preciosos para nós, especialmente nesse ponto que a gente acabou de ver aqui. Paulo ele estava ali se gastando pelo Evangelho. Paulo não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo. Então, meus irmãos, para que você não pense, pastor, mas Paulo trazia as marcas de Cristo, eu acho que eu não trago não, né? Meus queridos, todos nós devemos nos ocupar com a causa de Cristo. Pode ser que você não faça isso de maneira integral, porque de repente Deus te chamou para se ocupar com a causa dele, sendo um servidor público ou fazendo uma outra coisa, servindo a Deus num outro âmbito. Mas você foi chamado para se preocupar com a causa de Cristo. E muitas vezes a preocupação com a igreja, a preocupação com irmãos imaturos na fé, a preocupação com irmãos que muitas vezes precisam ainda do leite espiritual para continuarem crescendo, isso vai imprimir marcas em você. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o Evangelho não é algo tranquilo para nós, não. O Senhor Jesus Cristo já nos diz que aquele que estiver disposto a perder a sua própria vida, esse vai achar a vida. O Evangelho não é, como já disse Hernandes Dias Lopes, né, uma colônia de férias. Não é brincadeira. Por isso, se você entende que todos os domingos você entra nessas portas aqui só para ouvir, você está perdendo o seu tempo aqui. Porque olha para esses irmãos aí. Esses irmãos devem ser fruto da sua preocupação também. Cada um que está aqui. Nós precisamos, irmãos, nos ocupar com a causa de Cristo. Nós precisamos ansiar para que Cristo esteja e seja formado em cada um. Isso muitas vezes vai demandar um pouco da nossa saúde. Eu não tenho dúvidas. Quem quer servir a Deus com tranquilidade, deve ir para qualquer outro lugar, porque o Evangelho, o cristianismo não é o melhor ambiente. Nós vamos servir a Deus com muitas dificuldades, e isso muitas vezes vai imprimir marcas em nós. Como eu já disse para vocês, eu conheço pastores que estão sem campo. Até pouco tempo a gente estava com um pastor amigo que estava sem campo. Sofrimento. Por quê? Porque ele não abria mão da centralidade das Escrituras. Queriam que ele negociasse o Evangelho. Queriam que ele falasse a mensagem que todos ali gostariam de ouvir. Mas ele se gloriava em Cristo. E você acha que é fácil um pai de família ver de repente seus filhos ali, chegando no final do mês, e ele pensando, como é que eu vou dar de comer esses meninos? É tentador, não é? Você pode não ter a condição de um pastor, você pode ter um emprego estável, mas saiba, meu querido, você como crente, como servo de Deus, você deve se gloriar em Cristo, você deve se ocupar com a causa de Cristo. Essa é a implicação da segunda parte de Gálatas. Gálatas, um evangelho que ensina para nós, um evangelho que não só nos dá perdão, mas que muda a nossa maneira de viver, que muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Eu quero dizer mais uma vez, falar mais uma vez para as crianças. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, crianças. Se os pais de vocês ainda não disseram isso, ouçam muito bem o que o pastor de vocês vai dizer. Pode ser que pelo fato de vocês seguirem a Cristo, a vida de vocês vai entrar em muitos problemas. Pastor, não diga isso para o meu filho não. Se você não disse, você é um mentiroso. Você tem que dizer isso para o seu filho. Tem que dizer. Às vezes o fato dele ser crente vai levar ele a ser excluído pelos amiguinhos no colégio. Às vezes pelo fato dele se firmar com as Escrituras, isso vai fazer com que as pessoas no condomínio não queiram brincar com ele. Vai ser assim, irmãos. Mas saibam, está vendo aqui? Crianças, vocês estão vendo isso aqui? E pessoas que ainda não estão aqui porque não podem, por motivo de saúde. Essa é a família de vocês. Nós estamos aqui para sofrer junto com vocês. Lembra do batismo que eu falei? Vocês entraram na família da aliança. E vocês fazem parte da nossa responsabilidade também. A gente está disposto a sofrer para ver Cristo sendo formado em vocês. Como Paulo falou. Lembra que Paulo fala sobre isso?
Sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Essas dores, elas entram nessas marcas. Nós sofremos, porque nós queremos ver vocês firmes nos caminhos do Senhor. Então, se vocês se sentirem desprezados lá fora, façam como o salmista nos ensina no Salmo 123. Olhe para cima, olhe para o Senhor. Ele jamais vai te desprezar. E Ele te lembra que você tem uma família maravilhosa. E essa família aqui, a igreja do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que possamos exaltar Cristo, o nosso Redentor, que nos ama, que cuida de nós, que morreu por nós. Que privilégio, irmãos. Eu confesso que eu vou sentir saudade de Gálatas, mas eu oro para que esse texto ele esteja entranhado não só na minha alma, mas na sua alma também. Que a gente possa ser um crente mais firme após as pregações que nós ouvimos nesse precioso livro. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé nesse momento. Convido nossos irmãos da música para que nós cantemos ao Senhor nesse momento. Exaltemos o Senhor. Vamos exaltar o Rei da Glória. Vamos cantar ao Senhor. Padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Amém. Senhor Deus bendito, Deus de infinita graça, Deus que nos traz aqui, nessa noite, para sermos lembrados a respeito dos teus compromissos para conosco, com o teu povo. Sim, Senhor, não temos nenhuma dificuldade
e admitirmos isso porque sabemos, Pai, que a relação que nós temos contigo é uma relação de pacto, promessas. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a responder ao Senhor com obediência, com amor, gratidão. Nos ajuda, Deus, a nos gloriarmos unicamente em Cristo. Que em cada situação, que em cada dificuldade, possamos nos lembrar que o Senhor está nos ensinando a olhar para Cristo, que o Senhor está nos lembrando que não há satisfação em nenhum outro, além de Cristo. Perdoa-nos quando muitas vezes nós buscamos satisfação e realização em tantos lugares. Que possamos, Pai, nos gloriar unicamente no nosso Redentor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que o poder e as eternas consolações do Divino e Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Deus supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, a Deus supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, Peço aos irmãos que possam se assentar. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que nos acompanham, seus lares, especialmente aqueles que não puderam vir, não podem estar aqui por comorbidades. A gente sempre é bom a gente frisar isso. Lembrando, irmãos, que aqueles que podem estar aqui, vocês que podem estar e não estão, eu preciso dizer, vocês estão em pecado. Vocês precisam atender à convocação do Senhor e vir para a casa do Senhor. Lembrando que eu estou falando para pessoas que podem estar aqui, e não aquelas que têm alguma comorbidade, alguma enfermidade, ou mesmo a idade que os impossibilite de estar aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fiquei muito emocionado hoje quando eu vi uma imagem que compartilharam no grupo da nossa igreja. Seu Egídio e Dona Terezinha. Seu Egídio lá, todo arrumado lá, né? Para ouvir a pregação. E estão nos acompanhando. Que Deus os abençoe lá em Alexandria. Que Deus os sustente cada vez mais. Eu quero trazer também outros avisos importantes. Irmãos, nós precisamos continuar cuidando para mantermos, né, a nossa, como é que eu posso dizer, o distanciamento, né? Eu sei que muitas vezes nós podemos nos encontrar uns nas casas dos outros, mas aí na sua casa é um ambiente privado. Aqui é importante a gente ter um certo cuidado, tá bom? Então vamos evitar aglomeração, né? Eu não sei, de repente
você pode conversar, mas faz um distanciamentozinho, tá bom? Não há nenhuma dificuldade, porque não vejo que é proibido a gente conversar desde que haja um distanciamento. Então a gente tem um terreno muito bom aqui, que dá para a gente fazer esse distanciamento aí de maneira muito tranquila. Tá certo? Então estou falando isso para que você não fique assustado, eu vou entrar no carro, não. Não, fale, mas fique distante, tá bom? Vamos evitar isso aí. Eu sei que às vezes a vontade é a gente dar um abraço, né? Compartilhar a garrafinha de água, mas não vamos fazer isso não, tá bom? Vamos continuar aí firme, tá bom? Lembrando que o nosso versículo dessa semana, finalizando aí a nossa série de 5 versículos, é Romanos 12, 12, tá? Romanos 12, 12, um versículo super simples, fácil de memorizar. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. No domingo que vem, eu peço aos irmãos que estejam afinados aí. No domingo que vem, nós vamos relembrar os 4 versículos junto com Romanos 12, 12, tá bom? É só você fazer isso todo dia. Antes de dormir, mentalmente, lembra das nossas aulas? Mentalmente, aí você vai lá, Lucas 9, 23, aí você fala. Aí Isaías 25, 1, aí você fala. 1 Coríntios 15, 19, aí você fala. Provérbios 1, 7, tal. Romanos 12, 12. E aí domingo a gente vai falar todos os versículos, tá bom? Ok, irmãos? Então que Deus abençoe, que Deus os fortaleça cada vez mais. Eu quero louvar a Deus pelos nossos irmãos da multimídia que têm trabalhado aí para levar, né, a transmissão. Eu sei que algumas dificuldades houveram, questão de som, o pessoal fala, né? Mas saibam, a gente está trabalhando, inclusive, para comprar também. Como é o nome daquele aparelho, Jesus? Interface. O nome é bonito, mas você só precisa entender uma coisa: vai melhorar o nosso som. Especialmente para quem está em casa, né? Especialmente para quem está em casa. Compramos a nossa câmera, graças a Deus. Então nós vamos ter uma melhor transmissão, se Deus quiser, daqui a alguns dias, tá bom? Mas nosso presbítero Fábio tem trabalhado incansavelmente com outros irmãos para que a gente possa fazer o melhor nesse sentido. Então que Deus os abençoe e que tenham